Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema fundamental para quem toma crédito, principalmente as pessoas jurídicas, como a alta da taxa Selic pode multiplicar o custo do crédito empresarial. Mas antes de iniciar, quero me apresentar. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Visem Capital, e o meu objetivo aqui é ajudar você na sua caminhada de educação financeira. Por isso peço para que curta esse canal, se inscreva, curta esse vídeo e me acompanhe nessa caminhada aí. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema que mexe com a vida aí de todo mundo que é tomador de crédito, principalmente da pessoa jurídica, se você é empresário, como a alta da taxa Selic multiplica o custo de crédito empresarial. Pessoal, a gente não dá bola, mas o Brasil é um país altamente volátil, principalmente a questão de juros. Ano de 2020 e 2021, Selic em torno de 2%. 2%, gente, quando a gente trabalha com 2% de crédito, e hoje, praticamente 5 anos depois, que é meio natural numa viabilidade, você vai abrir um negócio, às vezes é 5, 6 anos para ter viabilidade, você tem um juro de 15% ao ano, gente. Quando você trabalha com juro de 15% ao ano, você praticamente teve um aumento de 500%, né, do juro. E isso para quem pega títulos ligados a CDI, né, gente? A gente faz aqui uma análise só para vocês verificarem um custo de crédito de 10 milhões de reais, o impacto tem a alta de juros para essa pessoa que pega o crédito. Pegou um crédito, vamos dizer uma Selic a 6% ali em 2022, 2021, Selic de 6%, algo de 4 anos atrás, não é muito fora da curva, 3, 4 anos atrás. Seria estimado em torno de 5,94. Se a gente pegasse um título, gente, aí vamos dizer CDI mais 5, né, seria aí um 10,94 ao ano, pegar 10 milhões. 4 anos depois, 3 a 4 anos depois, Selic é 15%, o seu título de CDI mais, olha aí quanto hoje daria em juros, 19,35, em um ano 1 milhão e 94 no seu planejamento ali, pagando 10,9. 3 anos depois você paga 1.985.000, 81% de aumento, né, na questão do encargo do juros. Pessoal, tem muita empresa, para ter uma ideia, no Brasil com esse nível de alavancagem, tá? Principalmente porque há 3 anos atrás se fazia uma análise de investimento, né? Vai fazer um VPL, vai fazer ali um TIR e você vê que vale a pena a questão do investimento médio e longo prazo. Mas com a Selic de 15%, você vai ter que vender ativos, vai ter que diminuir os passivos do patrimônio e principalmente do balanço para poder, né, não ter esse encargo forte de juros. E quando a gente traz mais dados, olha que interessante, no período aí de um ano, como a gente viu, em 3 anos, olha, 3.654. 7.215 é uma Selic de 15%. Olha o encargo financeiro nessa brincadeira aí. 5 anos, 6.800.000, 14.728. Olha o nível que vira realmente uma dívida numa Selic muito alta, né? E aí vem muitas análises. O que fazer, Felipe, se eu tenho uma empresa hoje em relação a isso? Alguns cenários, né, pessoal, que a gente pode ter um período de queda de juro. Agora quem está com a Selic de 15%, né, muitas vezes tem que vender algum ativo, diminuir essa dívida, né? Se não tiver, vai ter que trabalhar mais aí para não poder virar uma inadimplência pior. Por isso que a gente vê muitas RJs agora, né, gente? O pessoal renegociando essa dívida, né? Uma expectativa é torcer, principalmente para o juro começar a cair, que essa dívida também começa a ceder em relação a isso. Então, outra análise que a gente faz, né, que o pessoal, o juro mensal pago. Se eu tenho uma dívida de 10 milhões de CDI mais 5, pago um juro mensal aí de 91.600. Com a Selic a 15, 166.667. Então, algumas análises que a gente acaba trazendo para você em relação a isso. Então, cuidem muito a questão da Selic alta, né, principalmente períodos aí desafiadores. Brasil é assim, né, gente? Brasil é algo inexplicável, 500% de juros subindo. Isso aqui é a mágica dos juros compostos. Por isso que existe algumas ferramentas que a gente trabalha, principalmente aqui na Visem, né, o dia que não tiver uma expectativa de juros, a gente vê no 9, 10 lá, existe a possibilidade de fazer um swap,
né? Quando o juro estiver lá em tendência de alta, a gente transforma esse juro CDI em pré-fixado. Fixa esse juro, né, de uma maneira principalmente para a gente ter uma compensação, né, e esperamos aí que o governo principalmente faça um trabalho para corte de gastos, né, que aí diminua a inflação, porque realmente as empresas não aguentam, né, um nível tão alto de juros. Então são isso. Pessoal, essa análise pode ser feita com qualquer ativo, tá? Muita gente tem questão do plano safra ligado a CDI+, tem gente ligado principalmente ao setor imobiliário, e muitas vezes o imobiliário tem que cuidar muito quando a gente pega o indicador de CDI+, porque se aumenta 3 ou 4% o juro, isso multiplica em 30 anos. Então, olha a mágica exponencial, você vai pagar muitas vezes muito mais do que você planejou. Quando você fixa a taxa, mesmo pagando, às vezes um pouquinho melhor, você tem uma certa previsibilidade. Estratégia, gente. Estamos em um período de queda de juros agora. Então, para quem tem ou quem vai pegar, já faz a sua análise de viabilidade agora em relação a isso. Quem tem já essa dívida, tem que diminuir os seus ativos, os seus balanços, né, transformar líquidos para poder renegociar essas dívidas, diminuir essa questão dos juros e aguentar. Mas pessoal, juro alto é assim, não adianta. Meu objetivo aqui era para mostrar um pouco o impacto que tem uma dívida CDI+, que está ocorrendo no Brasil inteiro. E se o juro começar a cair, gente, a gente vê novamente as empresas renegociando, né, liberando um pouco seus balanços, menos juros financeiros, e aí automaticamente se transformando em lucros, né? Tomara que esse juro comece a cair, que o governo faça o seu trabalho, que é diminuir despesa, diminuindo o governo, diminuindo o peso do Estado, o juro começa a ceder, tirando um pouco de pressão, aí princípio fundamental para o setor produtivo, para gerar emprego, né, gerar lucros aí para o pessoal correr risco. Tá bom, pessoal? Peço mais uma vez para se inscrever. Se gostou desse vídeo, curte aí, divulga para todo mundo e mostre a todo mundo o impacto dos juros compostos, principalmente quando a gente está ligado nossa dívida a um indicador. Tá ok? Até a próxima, pessoal!